Olá, boa noite. Já está em casa a professora que foi baleada durante um assalto em Vitória. Esse crime aconteceu perto de uma delegacia na Praia do Canto. A vítima conversou com o TN, disse que pensou que o criminoso fosse um ex-aluno fazendo uma brincadeira. Por volta das 6 horas da manhã, um homem caminha pela calçada da rua Celso Calmon, na Praia do Canto, em Vitória, já de olho no carro que pretende roubar. Vai em direção ao banco da motorista e anuncia o assalto. A vítima, uma professora de 53 anos, se nega a entregar a chave e é derrubada pelo assaltante. Eles entram em uma luta corporal até que o criminoso agarra a filha pelo pescoço e aponta a arma para a cabeça dela, exigindo a entrega da chave. É possível ouvir quando ele dispara para o alto. A professora entrega a chave em seguida, mas vai em direção ao assaltante. Ele atira novamente e, dessa vez, acerta a vítima. A bala atravessou a região do joelho. Ela levou alguns pontos e usa um dreno cirúrgico para conter o sangramento. A professora, que é servidora pública, contou que, em um primeiro momento, não entendeu que se tratava de um assalto. Eu pensei que fosse um ex-aluno brincando, porque ele chegou do nada falando que eu tinha perdido. E eu imaginei que fosse uma brincadeira. Quando eu vi a arma e ele falando que ele ia apontar para a cabeça da minha filha e ia atirar na cabeça dela. Foi só aí que eu me dei conta que era um assalto. A filha, uma advogada de 23 anos, relatou os momentos de desespero que viveu. Muito desespero. Eu pensei que ela poderia morrer a qualquer momento, porque ela estava num momento frágil, vulnerável, jogada ao chão, inclusive ele em cima dela, né, ele machucando ela, com uma arma apontada para ela. E o que eu pensei em fazer era tentar acalmar a situação para ele entender que ela entregaria a chave para ele e a gente resolver da melhor forma possível. Mãe e filha estavam indo para a academia. O assaltante conseguiu levar o carro e deixou uma sacola de pão para trás. Graças a Deus a gente está vivo, mas eu sei que isso vai ser um trauma muito grande, né? Porque questão de segurança, hoje em dia as coisas são muito difíceis, então um medo muito grande no meu coração agora em questão de sair, em questão de estar confiando nas pessoas. Em nota, a Polícia Militar informou que a região da Praia do Canto conta com policiamento 24 horas por dia, com equipes de rádio patrulha para casos de emergências, além de rondas preventivas. A polícia recomenda ainda que as vítimas não reajam a assaltos em hipótese alguma e que, em caso de emergência, liguem para o CIODES através do 190. A professora disse que nunca tinha sido assaltada. Olhando as imagens depois do acontecido, ela reconhece que poderia ter reagido de outra maneira. Eu nunca esperava que isso fosse acontecer comigo. Sempre vi notícias, mas eu não esperava que fosse acontecer comigo. Foi uma reação muito forte, né? Olha, até o momento, nenhum suspeito foi preso. O carro é um Onix, placa SFP 8J17. Se você tem informações que ajudem a polícia, ligue 181. Uma mulher foi assassinada pelo ex-marido em Vila Velha. Após o crime, o suspeito foi encontrado morto dentro de casa. Edinaci Rodrigues de Souza, de 41 anos, foi morta pelo ex-marido Fábio Alves de Souza, de 45 anos, ontem, por volta das 2 horas da tarde. O crime aconteceu na casa de um namorado da vítima, que fica em Ulisses Guimarães, Vila Velha. Foram os vizinhos que encontraram o corpo da mulher caído no chão da cozinha. Eu estava com a chave da casa para mim abrir de vez em quando lá. Eu topei o portão sem cadeado, eu fiquei surpreso, né? Aí entrei lá dentro, entrei pelo quintal, cheguei, dei um grito antes de chegar na porta, mas eu vi a porta aberta, eu cheguei na porta e vi ela caída lá dentro. Eu vim aqui, chamei meu filho foi lá, falou comigo e chamou a polícia. Um pouco antes do crime, vizinhos relataram que viram a mulher ser perseguida pelo ex-marido. A operadora de caixa foi morta de maneira brutal. De acordo com o boletim da PM, a vítima tinha sinais de enforcamento e estava com uma espécie de cinto no pescoço. Pelo que fica sabendo ontem à noite, alguns vizinhos que me falaram, ela estava sendo seguida já por ele. A filha do casal contou à polícia que depois de cometer o crime, o próprio pai ligou para ela e confessou ter assassinado a ex-companheira. Horas depois, ele foi encontrado morto nessa casa onde morava, em Barra Mares, Vila Velha. O caso é mais um a ser investigado como um possível feminicídio. Nunca vi uma cena dessa. 70 anos de vida, nunca vi uma cena dessa, daí é a primeira vez.
Muito triste, né? Agora essa filha fica sem a mãe e o pai também. A Polícia Civil diz que há indicativos de que o caso tenha sido um homicídio seguido de suicídio, mas o caso está sendo investigado. Até o final do mês passado, 15 casos de feminicídios foram registrados em todo o Espírito Santo. A polícia prendeu 2 envolvidos no crime que aconteceu no Ceasa em abril deste ano. O vigilante levou 3 tiros e os criminosos, gente, eram conhecidos da vítima. As investigações da polícia mostraram que o crime foi premeditado e os responsáveis por ele seriam 2 conhecidos da própria vítima. Vinícius Marques de Oliveira, de 22 anos, e Wesley José de Oliveira, de 20 anos, foram presos no dia 16 de junho. Tratava-se de 2 indivíduos que trabalhavam no Ceasa, então isso nos chamou muita atenção, pois eles sabiam todo o cotidiano daquele estabelecimento e, diante disso, nós aprofundamos as investigações, qualificamos esses indivíduos, mesmo eles dificultando a ação policial, pois eles colocaram fita adesiva na placa, estavam com boné, então dificultando, mas com as ferramentas de inteligência que o DEIC possui, que a Polícia Civil possui, nós conseguimos identificar, qualificar esses indivíduos. No dia 24 de abril, os criminosos entraram pelo portão de entrada da Ceasa. Eles aproveitaram o momento que um carro chegava e seguiram logo atrás. Os 2 circularam por cerca de 15 minutos e no momento que uma viatura da polícia deixou o local, eles executaram o crime. Esse caso chama atenção pela frieza dos criminosos, que alvejaram a vítima mesmo sem ela ter reagido. O vigilante só não morreu porque um dos disparos atingiu o celular dele, que estava no bolso da camisa, exatamente em cima do peito. Em compensação, a vítima agora terá de lidar com as consequências desse crime, já que ele perdeu o movimento do braço direito. No momento que eles confessaram, foi perguntado o que eles tinham feito logo após o crime. E eles informaram que foram cada um para sua casa e vida normal. No outro dia já estava trabalhando. Os suspeitos eram velhos conhecidos da polícia e tinham passagens por outros crimes. Para a polícia, Esles disse que o convite para o crime partiu de Vinícius e que ele receberia a moto como pagamento. Vinícius foi preso em casa, no bairro Nova Betânia, em Viana. Com ele, foram apreendidos 2 carregadores. Já Esles foi preso quando realizava uma entrega de verduras no bairro Jockey. Ambos confessaram o crime. As armas utilizadas na tentativa de latrocínio não foram recuperadas. Já a moto foi apreendida. Em 2 horas, 150 condutores foram multados na BR-101 entre Anchieta e Guarapari. Entre os flagrantes de alta velocidade, esse aí. O condutor estava a 179 km por hora. O trecho tem velocidade máxima de 80. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor foi multado em cerca de R$ 900 e a carteira de habilitação foi suspensa por até 8 meses. Só que esse não foi o único, viu? Outros veículos também foram flagrados a 148 km por hora e outro a 135. Segundo a PRF, o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidente nas rodovias federais. O condutor, além de receber uma multa e perder pontos na carteira, coloca em risco a segurança do condutor e também de quem trafega na rodovia. No retorno do TN2, policial militar é investigado por atirar e matar um cachorro em Vitória. A gente já volta. TN2 de volta com o caso do policial militar que atirou e matou um cachorro em Vitória. Esse caso será investigado pela Polícia Civil. O sargento teria sido cercado pelos animais ao sair da casa da mãe. As imagens mostram a doçura das cadelas Pete e Pipoca junto à família que as acolhia há quase 4 anos. As pets sem raça definida viviam nessa casa junto com a tutora Leida e o filho dela, no bairro Taboazeiro, em Vitória. Isso mesmo, viviam. Elas foram mortas a tiros nessa terça-feira. Elas aproveitaram o portão de casa aberto para fugirem. Na rua, as 2 acabaram acuadas em frente à casa de uma vizinha, da Aleida. O filho dela, que é um sargento da Polícia Militar, seria o autor dos disparos. Foi a própria mãe dele que falou para mim que a minha cachorra pulou em cima dele, ele pegou e deu um tiro nela e matou. Aí eu quero saber, por que atirou na outra? Se foi só uma que atacou. A própria mãe dele falou. Depois de fugirem de casa, as cadelas tentaram voltar ali. Só que a tutora não sabia que elas haviam saído e o portão estava fechado. Então elas não conseguiram retornar para dentro de casa. A partir daí elas começaram a andar aqui pela rua. Elas vieram para esse beco.
Aqui, muito assustadas, elas teriam entrado embaixo de um carro. Uma pessoa que queria ir ali para aquela casa tentou passar, ficou com medo das cadelas. Ela começou então a jogar pedra, jogar água, na tentativa de tirá-las debaixo do veículo. Foi nesse momento que, segundo testemunhas, o militar teria ido até em casa, ele pegou então uma arma, soltou um rojão e, na sequência, atirou na direção delas. Uma cadela caiu morta nesse beco. A outra, mesmo baleada, tentou voltar para casa, mas não conseguiu. Ela foi encontrada pela Leida na rua de cima. Estava ferida na barriga. Eu vim só pegar uma, ainda estava viva, mas coloquei no quintal, fui buscar outra e já peguei a outra morta. Entendeu? Então, para mim, foi muito triste. As minhas cachorras não atacavam ninguém, sabe? Nem quem entrava no quintal e subia com aquela minha cachorra morta. Os tiros disparados pelo militar foram ouvidos pelos vizinhos. Todos estão assustados. Eu ouvi 2 estampidos e pensei que fosse assim, rojão de festa junina, porém, ao sair na janela, eu vi o tumulto aqui na frente. Esse fato abalou todo mundo. Pete e Pipoca eram consideradas cadelas dóceis, viviam dentro de casa. Desolada, a Leida registrou o caso na polícia. Agora ela vai lutar para que a justiça seja feita. Eu fui lá, fiz o boletim, hoje eu vou na corregedoria do QCG, vou procurar a Sociedade Protetora dos Animais, eu vou até o fim, eu não vou deixar isso barato, eu quero justiça. Olha, a Polícia Militar disse que o PM afirmou que ele e a mãe foram cercados pelos 3 cães, que os animais estavam agressivos e soltos perto do carro dele. O militar alegou que tentou afastar os cães com água e madeira, mas não conseguiu e que atirou para evitar que ele e a mãe fossem atacados. Um dos cães foi baleado e morreu. Os outros fugiram. A Polícia Civil diz que não vai passar detalhes para não atrapalhar a apuração desse caso. Vamos mudar de assunto, gente? Olha a cara de pau. Era no WhatsApp que esse criminoso vendia armas, tudo ilegal. As pistolas eram comercializadas assim, como se fosse um produto qualquer, e o pagamento era via Pix. A entrega em casa. Só que esse suspeito, morador de Guarapari, foi preso. Era com essas imagens que o criminoso anunciava os produtos. Ele exibia as pistolas e os revólveres sem grande cerimônia em grupos de WhatsApp. Era no aplicativo que ele divulgava e negociava com os clientes. Não havia critério. Os anúncios foram feitos até em grupos de aves silvestres. O que chamou a atenção da delegacia é o modus operandi que ele realizava essa comercialização de armas de fogo e munição. Ele se valia de aplicativos de conversa para poder anunciar diversas armas de fogo e munições e assim poder vender num sistema cíclico ali. Ele recebia e vendia, recebia e vendia. As armas eram vendidas por valores entre R$ 4.000 e R$ 12.000. E na maioria das vezes, os pagamentos eram via Pix. As investigações da polícia demonstram que o suspeito atuava nesse mercado ilegal há pelo menos 1 ano. Ele armazenava todas as armas dentro da própria casa, em Guarapari. De lá, ele saía para fazer as entregas nos locais combinados com os clientes. Tratam de armas ilegais. Então, essas armas ilegais, elas normalmente possuem um valor acima de mercado. Aí vai variar, obviamente, de acordo com o calibre, com o tipo de arma. Ele basicamente trabalhava com muitas pistolas, né? Pistolas e alguns revólveres também. Johnny Loureiro Nischiati, de 27 anos, foi preso no dia 7 de junho. Ele estava em casa no bairro Santa Mônica, em Guarapari. Era um investigado que já tinha passagens pela justiça e a gente acabou realizando uma busca e apreensão em sua residência e no local da residência a gente encontrou, inclusive, uma pistola, 4 carregadores, munições, apreendemos também celulares e a gente conseguiu identificar que até a pistola que foi apreendida no local foi uma pistola que se encontrava anunciada em um grupo desses que ele passava para anunciar armas de fogo e munição. As investigações continuam. O foco agora é identificar os fornecedores dessas armas e os compradores. Essa prisão desse elemento que estava vendendo armas, para nós é muito importante, né? Porque tiramos das ruas aquela pessoa que vende uma mercadoria que traz a morte. O criminoso será indiciado por comércio ilegal de arma de fogo, pode pegar de 6 a 12 anos de prisão. Segundo a polícia, ele não tinha autorização para ter a arma e nem registro de nenhuma pistola vendida.
O Japão suspendeu a compra de aves aqui do Espírito Santo. Essa decisão foi anunciada após a confirmação do vírus da gripe aviária em uma criação doméstica aqui na Serra. O secretário de Agricultura do Espírito Santo comentou a decisão. Vamos ver. O IDAF, que é o órgão do governo do estado que cuida da sanidade animal, tomou todas as providências que são recomendadas para esse tipo de situação. Nos causou muita estranheza o fato de o Japão declarar embargo às exportações de carne de frango pelo Espírito Santo para aquele país, tendo em vista que a Organização Mundial de Saúde somente recomenda algum tipo de restrição ou embargo em caso de ocorrência da enfermidade em avicultura comercial, o que não foi o caso. O Espírito Santo tem uma pequena participação na exportação de carne em relação ao total brasileiro exportado, mas nesse ano as exportações vinham crescendo, inclusive para o Japão. Foram exportadas de janeiro a maio cerca de 216 toneladas para o Japão, com uma receita em torno de 355 mil dólares. Nós esperamos que o governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, atue para reverter essa situação que consideramos inadequada e lamentável para a avicultura capixaba e brasileira. A Secretaria de Agricultura afirmou que os animais da propriedade onde foram encontrados com gripe aviária foram sacrificados. A propriedade foi desinfectada por uma equipe do IDAF e as propriedades vizinhas estão sendo monitoradas. A seguir, saiba quais cidades cresceram no Espírito Santo. Os novos dados do IBGE foram divulgados hoje. É já já. A população capixaba cresceu 9% em 12 anos, segundo dados do IBGE divulgados hoje. O Espírito Santo é o 15º maior estado do Brasil em número de habitantes, segundo os dados do Censo 2022. Hoje são mais de 3.800.000 moradores aqui no estado. Os 10 municípios que mais cresceram foram todos do litoral, entre eles a Serra. Agora, quando se fala em quantidade de moradores, o município serrano hoje está com mais de 520 mil habitantes. Aqui a gente tem a relação dessas cidades por quantidade de moradores. Vamos ver esse ranking? Então a Serra lidera, depois vem Vila Velha, Cariacica, Vitória, Cachoeiro, Linhares, Guarapari, São Mateus, Colatina e Aracruz. Agora, existem outras 10 cidades com menos de 10 mil moradores. Uma curiosidade para a gente encerrar esses dados é que o menor município capixaba é Divino São Lourenço. Tem pouco mais aí de 5 mil pessoas habitando o município. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Uma boa noite. Até amanhã.